Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto e também a mais um momento de reflexão. Temos outros quadros aqui no canal. Você é convidado, nosso convidado, a se inscrever e também está acionando o sininho e nas devidas oportunidades você, juntamente conosco, está podendo estarmos refletindo na Palavra de Deus. Dessa feita, aqui dentro do quadro, no momento de reflexão, estaremos considerando o tema pecado e o seu único alvo, Deus. Pecado e o seu único alvo, Deus. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento Você há de vir buscar cada um de nós para que onde nós estivermos, venhamos estar juntamente com o Senhor. Queremos, Pai, te pedir a Tua bênção durante esse momento. Estaremos refletindo sobre, Senhor, um fato que tem a fundamentação na Tua Palavra e que todos nós, Senhor, possamos compreender esta verdade e nos conscientizar o quanto carecemos da Tua misericórdia, perdão, mas também muito mais, Senhor, o Teu poder do Senhor em nossas vidas para refrearmos este mal que está inerente em nossa natureza, Senhor, existencial. Conta do pecado que entrou no mundo, por ele, Senhor, fomos afetados. Porém, que essa compreensão com respeito ao seu único alvo, a única pessoa a ser atingida, Senhor. E é por isso, Senhor, passamos a sofrer as consequências, porque estamos pecando contra o Senhor, o doador da vida, o beneficiador do nosso dia a dia, da nossa existência. Isso em todos os aspectos. Por isso, Pai, nos faz entender essa questão, Senhor, e podemos em Ti, Pai, buscarmos a força necessária, a graça, para nos mantermos sempre vigilantes e jamais, Senhor, caímos, Senhor, na situação em que o próprio rei Davi caiu. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. O texto base para esta meditação se encontra aqui no Salmo 51, versículo 4. Estou trazendo aqui como fundamento e base para a nossa reflexão. Pecado e seu único alvo, Deus. E aqui na oração reconciliadora de Davi, na oração, onde aqui Davi se quebranta diante de Deus, ele diz da seguinte maneira: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Estamos diante de uma revelação, amados de Deus, para nossas vidas. Diante do homem em que, quando nós
consideramos a sua biografia, era um homem que dependia exclusivamente de Deus em tudo. Davi, como filho, me fugiu o nome do pai de Davi. Davi, como filho de Jessé, cuidava das ovelhas do seu pai, mas já tinha consigo uma intimidade com Deus. Tendo ele o exercício da sua profissão como pastor de ovelhas do seu pai. Sendo o mais novo da casa, mas dentre os seus irmãos. E poderia até aqui dizer, e até dentre os seus próprios pais, era um jovem que buscava a cada dia aprofundar cada vez mais a sua intimidade com Deus. Você já pensou nisso? Você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que já tem ouvido falar de Davi, já tem ouvido falar do Salmos 23, mas nunca meditou, considerou esse particular deste homem de Deus, que antes de ser um homem de Deus, como Davi era, ele era um adolescente e um moço de Deus. E além da profissão tão cedo de cuidador de ovelhas, ele tinha o dom de tocar, de tanger a harpa. E ali Davi, em cada salmo, em cada canção em que lemos, cujos salmos ocupa aí quase se não um terço, se não um quarto, um terço, né, do bojo dos salmos, entre os 150 salmos, em pequena proporção, menos ali, ou um pouco mais da metade, são salmos do rei Davi, de Davi, mostrando categoricamente, em primeiro lugar, sua intimidade com Deus. E diante desta profunda intimidade com Deus, nós vemos o reflexo do que nos é favorável quando buscamos esse estreitamento com Deus, que é reconhecermos o nosso limite. É reconhecer, em contrapartida ao nosso limite, a grandeza incomensurável do Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E é este moço em que Deus chama, em que Deus escolhe, segundo o desejo do seu coração, na linguagem que podemos entender da vontade de Deus para rei de Israel. Porém, diante da jornada, diante da intimidade com Deus, diante da instrumentalidade de Deus com Davi, durante esse percurso, Davi sempre tinha como princípio, em tudo, agradar a Deus. Em tudo, conhecer a vontade de Deus. Em tudo, conhecer a direção de Deus. Porque a Bíblia nos diz que cada atitude de Davi, quando reinando sobre Israel, quando até mesmo antes de assumir o cedro do reino ali dos israelitas, a Bíblia nos diz que Davi, ele buscava a Deus, pedindo orientação a Deus, o que ele deveria fazer. Irei e vencerei, irei agora, irei depois, conjecturando aqui. E a Bíblia diz que Deus
assim como Davi se propunha a seguir estritamente a vontade e a direção de Deus. A Bíblia nos diz que Deus se revelava a Davi. É por aqui, Davi. Uma ocasião Deus disse para Davi: olha, quando ver o mover das amoreiras, vai que eu já estou indo na tua frente. Então Davi era este homem. Davi era esse homem que, além de servir a Deus, além de se preocupar com a vontade, com fazer aquilo que glorificava o nome do Senhor, Davi era um homem de oração, o homem que pedir a adoração de Deus, tanger a harpa, tanger o éfode, quando ele pedia em certa ocasião, isso era buscar a face de Deus. Porém, amados, entenda bem, quando nós, por mais intimidade que tenhamos com Deus, jamais podemos, por menor proporção que seja, Tiago chama isso de brecha, não podemos esquecer da nossa estrutura. Não podemos esquecer da nossa fragilidade. Não podemos esquecer da importância da vigilância com respeito a esta tão temível e perigosa que é a nossa própria natureza. E Davi deixou de vigiar. Davi, sem se aperceber, baixou a guarda. E diz-nos as Escrituras que, certa feita, no tempo de guerra, Davi escolheu permanecer no palácio, no conforto do palácio. Que dentro desta reflexão podemos trazer a figura do esfriamento, da apatia, do descuido espiritual. E diz a Bíblia que Davi foi até a varanda e ali avistou Betseba. Se apenas, amados, ele avistasse Betseba, ele virasse o seu rosto e retornasse para o palácio, quem sabe até mesmo em cair de joelho e pedir misericórdia para Deus por ter acabado de ver aquilo que viu e pedindo misericórdia e força para que Deus o guardasse da tentação. A Bíblia diz que ele continuou. É como nós, amados, que estamos diante, tanto eu, tanto você, minha irmã, como você, meu irmão, podemos, diante de circunstância que está ligada à nossa fraqueza da carne, da nossa natureza, podemos ver, isso é inevitável. Estamos num mundo em que as pessoas que estão alienadas de Deus, insensível à questão do assédio, da sensualidade, acabam dando margem para que nós tenhamos a mesma visão que Davi teve. E a Bíblia, porém, não precisamos ver, nós vamos ver, mas não precisamos continuar olhando. E Davi viu e se apreciou, continuou observando. Não sabemos o tempo em que ele ficou a medir as atitudes daquela mulher que, por uma falta de prudência e de pudor, estava tomando banho nua. Que é nu, que se toma banho. Porém, o local e a ocasião certamente era inapropriada e ela deveria ter tomado cuidado, mas não fez isso. O seu marido estava na guerra, Urias, como se estivesse trabalhando, e ela, a mercê de uma atitude vil como aquela. Porém, diante daquele fato, diz-nos as Escrituras que Davi chamou seus empregados e mandou buscar Betseba. E a Bíblia diz que os seus empregados, por um ato providencial de advertência, de um estate para Davi, disse, perguntando para Davi: mas não é esta, ó rei, a esposa do teu servo Urias que está em guerra? E diz-nos a Escritura que Davi não deu ouvido.
Davi não deu ouvido, amado, porque o pecado já estava sendo gerado dentro de si, como diz o apóstolo Tiago. Diz a Bíblia que ele teve relação com aquela mulher se engravidou, avisou Davi diante dessa circunstância. Passado um tempo e diante desse fato, diz-nos as escrituras que Davi mandou chamar Urias, tentando fazer com que Urias se deitasse com a sua esposa, para que no momento daquele nascimento não fosse descoberto este erro, este pecado de Davi. E a Bíblia diz que aquele servo não foi para casa. Por uma ou duas vezes que Davi tentou embriagar, aquele servo preferiu ficar ali próximo ao palácio, porque ele tinha uma missão, que era estar guerreando. Porque há um momento para todas as coisas, amado, debaixo do céu. E diz as escrituras que Davi escreveu uma carta, amados. Escreveu uma carta. Mandou, dando ordem a Urias, a Joabe, para que colocasse Urias na frente do batalhão de guerra, diante do calor de um confronto bélico e de guerra, e retirasse a tropa, deixando somente Urias. Observe o ardil desta carta em que Davi escolheu. Uma carta repleta de malignidade. De crueldade. E diz a Bíblia que foi assim. Urias não abriu aquela carta. Estava levando em mãos sua própria certidão de óbito na mão de Joabe. E Joabe ainda tentou persuadir o rei Davi, porém, diz as escrituras que ele, resistindo Davi, Joabe obedeceu a ordem, e aquele servo de Deus e servo de Davi morreu em guerra. E diante deste fato, a Bíblia diz que Deus levantou Natã, profeta, para chamar a atenção de Davi. E falando e trazendo a realidade da situação de Davi diante dos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que aquele profeta falou de uma parábola, e diante daquela parábola o rei se enfureceu e disse que aquele homem merecia a morte. Logo Natã revelou aquele mistério revelado sobre aquela parábola e disse: és tu, Davi, este homem. E a Bíblia diz que o filho de Davi nasceu, que o filho de Davi morreu, e Natã profetizou o mal que sobreviria sobre a casa dele. Aí Davi, depois da morte daquela criança, em quebrantamento diante de Deus, ele chega no Salmo 51 e ele passa a se quebrantar diante do Senhor. E ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora olha o que Davi fez e que Deus espera de mim e de você numa situação de pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado, olha só, está sempre diante de mim. Que podemos, amados, esconder de quem quer que seja, podemos esquecer diante de quem quer que seja o pecado. Porém, ele nunca, mas não podemos escondê-lo de nós mesmos. Nossa própria consciência, ela fará menção e alusão e trará à luz o nosso pecado. Aí é quando no versículo 4 ele diz: contra ti
contra ti somente. E aqui é que eu trago este tema para a nossa reflexão. Pecado e o seu único alvo, Deus. Porque ele diz aqui, pequei contra ti somente. Ainda que ele adulterou com Betseba, ainda que ele fez o que fez com Urias, tanto na embriaguez, para poder encobrir o seu pecado, como também a sua carta que levou aquele servo de Deus a ser entregue à morte, pelos ardis desta carta, dada a ordem a Joabe. Ainda que ele pecou contra a própria família de Betseba, cujos parentes tinha grande intimidade com Davi, como o avô de Betseba, o pai de Betseba, que fazia parte do exército de Davi. Ainda assim, Davi, com tudo isso, chegou a uma única compreensão pela qual precisamos, a priori, termos em nosso coração. Que todo e qualquer pecado que cometemos, nós cometemos contra Deus. Porque é Ele o qual nós transgredimos. Contra quem o transgredimos? É Ele que haveremos de dar conta no dia do juízo. Não é contra a minha esposa se eu adulterei. Não é contra tal pessoa porque eu matei, cometi homicídio. E qualquer outro pecado não. É contra aquele que haveremos de prestar conta. Logo, o pecado, o seu único alvo é Deus. E ele diz, contra ti somente. Agora olha o que ele diz, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Aí ele traz à luz na oração, Davi traz à luz da sentença dada pelo profeta Natã. E humildemente ele aceita, amados. Ele não resiste, ele não busca a justificativa, nem buscou diante do profeta, como também, principalmente, diante de Deus. Como muitas vezes muitos momentos nós buscamos querer nos justificar diante de Deus. E ele diz, portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. E por que ele disse isso? Ele disse isso pautado nas próprias palavras que ele disse ao profeta. Que aquele homem ele era digno de morte. Agora ele traz as suas próprias palavras para ele mesmo diante de Deus, dizendo, incontestável a julgar-me condenado. E aqui eu trago 3 pontos, aqui encerrando. Pecado seu, único alvo, Deus. Pelo que se constitui uma afronta direta a Deus. Como nós lemos na parte A do versículo. Contra ti somente. Segunda razão, pelo que se constitui uma afronta à sua vontade. Quando na parte B ele diz, e pratiquei o mal que tanto reprovas. E por último, pelo que constitui um réu de condenação. Como diz a parte C do versículo. Portanto, justa é a tua sentença. Isso se dá pela justiça divina, isso se dá pela infalibilidade do veredito divino, como Deus ali deu e se cumpriu em parte na vida de Davi, as consequências daquele ato, porque ele pecou contra unicamente Deus. E por último, pelo soberano atributo divino, que somente Deus, amado, é que pode julgar, que está na parte D, quando ele diz, incontestável e incontestável. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável, ao julgar-me condenado. Somente Deus, amado, é que pode nos julgar.
Somente Deus é que há e que pode nos condenar ou nos libertar, ou nos perdoar. E isso Deus fez a Davi, diante de um salmo de quebrantamento como este, o qual Deus espera de nós, na certeza que um coração contrito e quebrantado é desse sacrifício que Deus se agrada e Deus ouve a nossa oração. Se nós reconhecemos o nosso pecado, se nós abraçarmos a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, o justo e o justificador das nossas vidas. É nele, em Cristo Jesus, em que alcançamos a misericórdia, o perdão de Deus e a restauração para uma comunhão não só de momento, agora, mas também eterna. Então pense nisso, reflita sobre esta realidade de que todo e qualquer ato em que cometemos que se caracteriza pecado, segundo as Escrituras, o alvo principal é Deus. Afetaremos a muitos, porém o principal alvo, cujas consequências são inevitáveis para nós, é Deus. É Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, aquele que examina até o mais íntimo das nossas entranhas, conhecendo as nossas mais claras motivações, é que tem o poder para impetrar o juízo de absolvição ou de condenação. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por mais este momento de reflexão, Senhor. E diante dele te pedimos perdão, ó Pai, de todo o nosso pecado. E que ao entendermos, ó Pai, que quando assim fazemos, pecamos unicamente contra ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor nos guarde deste grande mal, Senhor. E a exemplo de Davi, Senhor, nos conceda um coração reto, Senhor, um coração puro. E nunca retire de nós, Senhor, teu Santo Espírito e a alegria da tua salvação. Não, Senhor. Não permita, Pai, que isso aconteça. Mas pela compreensão da que até aqui meditamos, Senhor, possamos cada vez mais, Senhor, redobrarmos a nossa vigilância, fiado unicamente na tua graça, que é poder do Senhor para nos dar vitória, seguida de vitória, e nos fazer, Senhor, mais do que vencedores, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nós oramos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.